de uma certa forma, a discussão ambiental sempre é muito rapidamente associada ao que acontece nas florestas, no cerrado, né, em ecossistemas que parecem distantes, né, de nós, mas o Brasil todo praticamente já vive em área urbana. E não se parece incorporar a pauta ambiental no manejo das cidades, na administração, na construção. Rio Grande do Sul parece ser um caso muito claro de como a pauta ambiental é urbanística também, né? Ela é totalmente. Você tem a agenda ambiental urbana, que ela influencia diretamente na capacidade dessas cidades serem mais ou menos resilientes, estarem mais ou menos preparadas. A gente tem cidades ao redor do mundo que têm esse tipo de exemplo de intervenção, então cidades, inclusive, que sofrem historicamente com situações de clima, meteorológicas, né? Uhum. O Reino Unido, Londres, você tem Amsterdã, você tem cidades do Japão, você tem cidades nos Estados Unidos. Então, são diversas localidades que vão se preparando ao longo do tempo. Muitas cidades, por exemplo, na Holanda, nos Países Baixos, que chama os Países Baixos por conta disso, está abaixo do nível do mar. Então, você tem toda uma situação de conviver com a possibilidade de catástrofes relacionadas ao clima, ou de situações de colapsos climáticos, e você vai preparando essas regiões. Então, você tem o preparo que é local. E tem uma relação com lugares que às vezes estão muito longe de onde a gente mora, mas que tem tudo a ver com a nossa vida. Vamos pegar aqui o exemplo da Amazônia. Olha, a Amazônia, ela é responsável pela distribuição de grande parte das chuvas que caem no Brasil. Essas chuvas, elas alimentam, por exemplo, o reservatório das hidrelétricas. Uhum. Quando falta chuva, a Amazônia, por alguma circunstância, não consegue fazer a distribuição, né? Se você tem alteração no regime hídrico, você tem menos chuva, girando as turbinas das hidrelétricas, menos eletricidade sendo gerada, a gente tem que gerar eletricidade pelo backup, que são térmicas, carvão, a óleo, altamente poluentes, muito mais caras, né? A gente tem um prejuízo duplo. É nesse momento que chega na nossa conta de luz a bandeira vermelha, porque você está gerando através, né, de uma fonte mais cara, e é nesse momento que a gente está poluindo mais o planeta também. Isso é um exemplo. A outra é que essa mesma instabilidade climática ou de chuvas afeta a agropecuária. Então você tem perdas de safra, né, caso você tenha instabilidade hídrica. O Rio Grande do Sul sofreu isso. 2021 para 2022, perdas bilionárias de safra. 2022 para 2023, a mesma coisa. Inclusive, o Rio Grande do Sul entrou 2023 com uma seca gigantesca e saiu o ano embaixo d'água, porque em setembro a gente teve uma grande cheia do Rio Grande do Sul, né, em que você teve ali dezenas de mortes, agora a pior situação delas, mas em 2023 a gente já teve 2 eventos foi graves. Grave, né? Exatamente. Então, o que acontece na Amazônia vai bater no seu prato de comida, na sua conta de luz, mesmo que você esteja em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, não importa. Uma outra circunstância é que o desmatamento da Amazônia, ele vai levar a floresta a um ponto de colapso. A Amazônia é uma espécie de organismo vivo, ela tem um limite, a gente está agredindo essa floresta há décadas. Chega uma hora que ela não se sustenta mais tal como ela é hoje. E ela vai deixar de prestar todo esse serviço de equilíbrio climático que hoje nos garante chuva em abundância e a situação confortável de clima que nós temos hoje no Brasil. O Brasil é um celeiro de produção de comidas devido a diversos recursos naturais, diversos serviços naturais que são prestados pelo Cerrado, pela Amazônia, pelas florestas, pelo Pantanal. A gente está fazendo intervenções gravíssimas nesses lugares. Essas intervenções também chegam nas cidades. Então, seja aquela obra na cidade, seja o desmatamento a milhares de quilômetros de distância, todas essas agressões ambientais um dia têm consequência. É melhor a gente começar a tratar o clima dessa forma integrada e de uma forma bastante preventiva. Senão tudo isso que a gente chama de desenvolvimento, né, acaba indo literalmente água abaixo, como que a gente está vendo no sul do país, infelizmente. E aí, nesse sentido, Márcia, a gente falou de política, né, do executivo, do legislativo, mas faltou falar no plano executivo da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva,
que eu queria ouvir um pouco a avaliação, tua avaliação do trabalho dela até aqui, do que ela conseguiu e do que ela tinha potencial para conseguir, mas também ela deu uma entrevista no final de semana falando de UTI climática, e eu fiquei tentando pensar no que na prática, o que isso representa, né? Que tipo de medida de Estado ou legislativa constituiria uma UTI para o clima, né? Queria que você tentasse interpretar um pouco essa ideia. Eu acho que é um termo muito apropriado, porque a gente precisa de cuidados intensivos mesmo com essa questão de clima. Olha, o CEMADEM, que é um órgão que controla os desastres naturais no Brasil e é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem um mapeamento do Brasil em que ele pontua cerca de 1.000 localidades, é um pouco mais do que isso, mas 1.000 localidades no Brasil, municípios que estão sob risco extremo de sofrerem um evento climático, né? Um evento climático de proporções arrasadoras ou muito graves. Muito bem, nós sabemos onde estão esses locais. Eu acho que agora a gente precisa entrar com o tratamento para esses locais, né? Isso que se faz na UTI, não basta você diagnosticar o problema, você tem que dar o tratamento. Então, nós precisamos de um plano no país do que fazer nessas áreas, quanto de população vai ser atendida, quanto tem que ser investido, quanto tempo demora, o que precisa ser feito, porque não é a mesma coisa para todos os lugares. Tem lugares de seca, lugares que pode desbarrancar uma encosta, que vai atingir habitações, você tem lugares que são alagáveis, como é o caso do Rio Grande do Sul e outros no Brasil. A gente teve sul da Bahia, norte de Minas Gerais, São Paulo com São Sebastião, tudo isso daqui é chuva, né? Não é seca que provocou esses desastres nesses lugares. Então, é pegar esse mapa, ver o que é mais urgente, né? E começar a mobilizar recursos para implementar esses planos de socorro, de adaptação, até onde a engenharia, até onde a tecnologia consegue nos entregar hoje circunstâncias de adaptação e de diminuição dos riscos de tragédias. Existem lugares em que não é possível. Mas aí a gente precisa também conversar com a população, eles precisam saber, quem está morando em Petrópolis hoje sabe que está em área de risco constante, né? Tem sirenes, eles vivem com essa circunstância há vários anos. Em 2011 a gente teve uma situação de uma tragédia terrível, ela se repetiu de novo há alguns meses. Então, essas áreas são áreas já mapeadas e que historicamente sofrem esses processos. O litoral norte de São Paulo a mesma coisa, seca no semiárido, nova vez citando, é igual. Então, a gente precisa dizer, olha, aqui, para você pelo menos minimizar tragédias, ou para você dar assistência à população, ou para você ter uma capacidade de evacuação e salvar vidas de forma emergencial, a gente precisa fazer isso, isso e isso, colocar sirene, tirar as pessoas, dar treinamento, colocar uma comporta, fazer, enfim, algo do ponto de vista de engenharia ou do ponto de vista de engenharia física, que nós conhecemos, às vezes, e muito melhor do ponto de vista da engenharia natural, né? A natureza, ela é o melhor aliado nosso, inclusive para evitar enchentes, para evitar deslizamentos de terra. Então, é isso que a gente precisa fazer, tratar mesmo a circunstância como uma UTI. E o governo como um todo precisa se mobilizar para isso. O Ministério do Meio Ambiente sozinho não vai dar conta do recado. A ministra diz que está trabalhando, né, num plano nessa linha, um plano de prevenção, de atuação prévia. O Observatório do Clima está envolvido? Foi chamado? Vocês têm interlocução nesse plano? Está envolvido, sim, nós estamos envolvidos, vários outros setores da economia também, empresas vão ser chamadas agora. O governo agora ele está começando a construir a sua NDC, que são basicamente as promessas que o Brasil faz para clima, para redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, nesse plano, os setores vão ser chamados, setores da economia, prefeitos, governadores, vão ser chamados também a dizer o que pode ser feito nas suas regiões, o que pode ser feito nos seus negócios, né? Para a gente ter também uma espécie de mapa aí do que o setor de cimento, o setor da aviação, o setor, enfim, da saúde, como que a gente pode reduzir ou como que a gente pode preparar melhor esses setores para conviver com essa nova realidade e para também entregar essa lição de casa de diminuição da emissão de gases que todos os países precisam fazer, e o Brasil também. O Ministério, ele é o Ministério ali, o órgão responsável por organizar tudo isso, mas dentro do governo, a gente tem um conselho, que é o Conselho Interministerial, que é SIM, com C,
onde você reúne ali, me parece que são 13 ministérios para tratar dessas questões. Agora, todo mundo precisa levar muito mais a sério o que está acontecendo, né? O Ministério do Meio Ambiente, inclusive, precisa ter muito mais suporte e retaguarda, né? O Ministério tem pouquíssima, baixíssima estrutura de atuação em áreas como comunicação, em áreas como treinamento, como desenvolvimento. Nós estamos com greve dos servidores de fiscalização. É preciso resolver isso urgentemente. Quem resolve o problema de uma greve não é o Ministério do Meio Ambiente, é o Ministério da Gestão, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia. Então, quer dizer, as soluções, muitas vezes, o apontamento da direção, às vezes vem do Ministério do Meio Ambiente, normalmente vem, mas as soluções, elas precisam ser integradas com outras áreas. Perfeitamente. Ainda pensando um pouco no plano político, desculpe, mas eu quero entrar na parte da ciência, mas assim, é muito difícil dissociar, né, uma coisa da outra, né, a essa altura. É um problema político. Até pensando um pouco em termos de linguagem mesmo. Você que lida com meio ambiente há tanto tempo, de tantas plataformas diferentes, com diferentes pontos de vista do manejo do assunto, né, da lida do assunto, você acha que a comunicação do problema falhou em alguma medida? Porque assim, teve um período em que tudo que era relacionado ao meio ambiente era taxado por boa parte da sociedade como os ecochatos, o ecoterrorismo e tal. Aí veio um outro período em que passou a ter um pouco mais de relevância, passou a ser até uma coisa quase de elite, de status, você ser envolvido, minimamente envolvido em pautas ambientais. E agora, de uns anos para cá, o meio ambiente caiu na polarização ideológica. Então, assim, tanto faz a ciência, se você está de um lado, você não vai promover a pauta ambiental e etc. De qualquer forma, boa parte da sociedade civil não está tão engajada em estar a favor ou contra nada. Ela está simplesmente tocando a sua vida, tentando sobreviver, tentando ser o melhor possível, fazer seu trabalho. E ainda assim, o grau de mobilização não é tão efetivo. Existe algo de linguagem, de comunicação que pudesse ter sido feito diferente ou que possa mudar daqui para frente? E desculpa eu me alongar tanto na pergunta, é que eu me lembrei que eu entrevistei o jornalista Jeff Goodell, o autor daquele livro sobre o calor vai nos matar primeiro, né? Acho que é esse, o título em português. E eu lembro que ele falava, por exemplo, da necessidade de dar nome aos eventos climáticos extremos. Ele falou, não, da mesma forma que um furacão tem um nome, uma onda de calor tem que ter nome, para as pessoas associarem a tragédia e tal. Então, ele aponta alguns caminhos de comunicação, de impacto. Você enxerga alguma coisa nessa linha? Eu acho que a comunicação do clima, ela não é popular, e em alguns países, como o Brasil, menos. Em outros países, ela causa mais efeito. Tem uma série de explicações sobre isso. Ela vai melhorando. Com o tempo, a gente tem cada vez mais pessoas prestando atenção. A imprensa joga um papel absolutamente fundamental. Ela vem disseminando cada vez mais informações. Então, você vai repetindo, repetindo, e aquilo vai entrando no dia a dia, na rotina de pensamento, de considerações das pessoas. Agora, países que têm problemas sociais extremamente graves, como o Brasil, realmente você tem na lista de preocupações da população em geral outros fatores, porque são fatores de sobrevivência. Você tem uma quantidade enorme de gente que não tem o que comer, que não tem emprego, não tem onde morar, não tem saneamento básico mínimo, ela não tem uma creche, ela não tem um transporte, não tem perspectiva. As pessoas, elas estão, em uma grande parte da população, pensando em como elas vão sobreviver no amanhã. São pessoas desempregadas, são pessoas que não têm o que dar de comer para o seu filho, né? O mapa da fome, inclusive, e principalmente por conta dos últimos anos, e a pandemia agravou isso, o mapa da fome voltou com tudo para o Brasil. Então, veja, quando eu converso com algumas pessoas, se eu disser para ela, olha, se a gente não cuidar muito bem da Amazônia, se a gente não resolver o problema do clima, daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos, nós vamos ter problemas terríveis com alimentação, nós vamos ter problemas terríveis com moradia, nós vamos ter problemas terríveis. A pessoa vira para mim e fala, mas eu já tenho hoje.
Eu gostaria muito de ter só daqui a 5, 10 anos. Então, países que têm situações sociais extremamente graves a serem resolvidas, a agenda do clima pode até tornar essas situações mais graves, mas essas situações, infelizmente, porque nós não gostaríamos que elas existissem, essas situações elas vão continuar ocupando o topo da agenda de preocupações das pessoas. Em outros países desenvolvidos, quando você olha para a agenda de clima, você tem essa agenda como, por exemplo, uma das principais agendas, inclusive nos debates eleitorais. Você vai pegar países como a Holanda, a Alemanha, né, uma parcela do Reino Unido, enfim, outros países, a França. Você tem os políticos, inclusive, inseridos nessa agenda de forma muito determinante, porque eles sabem que isso é a diferença entre eles serem ou não eleitos, né? Mas a gente precisa agora fazer talvez essa desmistificação da agenda de meio ambiente e de clima, de dizer que ela é a agenda de meio ambiente e de clima. Ela não é. Ela é a agenda social. Ela é a agenda que agrava a circunstância da fome. Ela é a agenda que agrava a circunstância da habitação. Qual o déficit habitacional que nós vamos ter agora no Rio Grande do Sul? Olha, mais um exemplo. Ao mesmo tempo que a gente teve o deslizamento de terras em São Sebastião, em São Paulo, nós tivemos também um evento, eu acho que foi um tornado ou um furacão, se eu não me engano, no Arkansas, nos Estados Unidos, e que também devastou ali uma cidade inteira, regiões e tal. A pergunta que fica é a seguinte: qual país vai ter capacidade de dar de volta àquela população uma casa ou a infraestrutura urbana? É o Brasil ou os Estados Unidos? Então, você vai aumentando o fosso das desigualdades, que não são só desigualdades sociais dentro de um país, não. Você vai aumentando as desigualdades entre os países. Né? Tem populações que vão ficar sem nada durante muito tempo, populações que vão ter rapidamente capacidade de se readaptar ou de recolocar aquilo que perdeu. Essa é a discussão. A discussão sobre clima é uma discussão de reforma agrária, é uma discussão de agroecologia, de produção de alimentos, ela é uma discussão habitacional, ela é uma discussão de todos os movimentos sociais que trabalham pela melhoria de condição de vida das pessoas. Essa é a agenda de clima, ela perspassa todos eles. Nós talvez estejamos ainda engatinhando, mas já há algo, é bem melhor do que no passado, já engatinhando na melhoria do diálogo dessa agenda de clima. Quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente caminhou alguma coisa, substancialmente. Quando a gente olha para o que precisava ser, a gente vê que falta muito ainda. Principalmente com que setores você sente essa dificuldade? Eu acho que com o setor de habitação tem ainda uma diferença muito grande. O setor agrário no Brasil, eu acho que nós temos algum avanço. O setor do agronegócio, que é o setor de produção em escala agropecuária, esse daqui a distância é muito grande, ela é um diálogo bastante difícil. Existe uma negação, na verdade, da questão ambiental e climática por boa parte do setor, por interesses comerciais ou realmente por acreditar que clima não existe. A gente precisa avançar muito na área da saúde. Nós estamos falando de coisas concretas, seca, cheia, deslizamento de terra, mas a saúde é um fator que pode se agravar muito. O Nordeste e o Norte brasileiro podem sofrer ondas de calor com essa alteração climática que ultrapassam o limite do estresse térmico da população. Crianças e idosos podem ter surtos de diarreia, disenteria, proliferação de doenças causadas principalmente por mosquitos, dengue, chikungunya, zika, leishmaniose. A gente pode ter essas doenças se agravando muito mais. Então, a área de saúde é uma área que vai sofrer um estresse muito grande por conta dessa crise climática, e a gente precisa ter a união desses setores, que é para dizer, olha, nós já estamos com muita dificuldade, tudo que a gente não precisa é que venha uma crise do clima para piorar ainda mais a situação difícil com que a gente está lidando. Agora, você mencionou o grande agronegócio, né, a agroindústria, né, que é essa escala. Por outro lado, também existe uma exigência, por exemplo, dos mercados internacionais, de que tenha ali algumas regras, a agenda ESG tem a parte do greenwashing, né, da pessoa dizer que faz e não fazer de verdade, mas tem uma parte de exigências mercadológicas mesmo sendo colocadas, né? Existe um agronegócio
negócio moderno também, com quem vocês já conseguiram um diálogo? Como é que a gente pode caracterizar esse pedaço que está tentando se modernizar? Ou não, ou isso é greenwashing? Existe uma modernidade do agro que ela se dá principalmente da porteira para dentro, com alta tecnologia, com melhorias na capacidade produtiva, investimentos, investimento em genética, quer dizer, você tem uma melhoria muito grande. A gente tem setores em que o agronegócio brasileiro é de ponta, o agronegócio brasileiro é um exemplo para o mundo da porteira para dentro, da porteira para fora é muito a desejar, mas muito mesmo. Vamos começar pelo Congresso. A maior bancada que a gente tem no Congresso hoje é a bancada ruralista, ligada ao agronegócio. Não existe movimentação dessas grandes empresas ou desses grandes setores do agronegócio para paralisar essa agenda de destruição. Pelo contrário, muitas vezes eles são parceiros. Né? Você tem institutos do agronegócio que trabalham para fornecer para os parlamentares narrativas e lógicas fantasiosas para que eles defendam projetos de lei que não têm defesa do ponto de vista lógico, né? Porque a agressão ambiental é muito grande. Então, assim, da porteira para fora, continua sendo um péssimo exemplo. Olha, nós temos agora uma regulação europeia. Uma regulação europeia que diz o seguinte: se você quiser vender para nós produtos a partir de agora, você não pode mais entregar esses produtos com desmatamento. Muito bem. Qual é o problema de não entregar mais com desmatamento? Qual é a alternativa? É entregar com desmatamento, mas quanto desmatamento ainda vai ser entregue? Porque o agronegócio brasileiro, em uníssono quase, foi contra, ameaçou entrar nos órgãos internacionais de comércio, fez discursos, ameaçou processar, ameaçou fazer projeto de lei, correu para debaixo da asa do governo para ver se o governo fazia algum movimento de pressão política internacional para que o regramento não entrasse em vigor. Mas a troco de quê? Porque eles querem vender produto com desmatamento. Essa é a visão do agronegócio. O agronegócio quer garantir que clientes sejam obrigados a comprar com desmatamento, com invasão de área indígena. Então, quer dizer, é muito difícil você imaginar que o agronegócio, que é moderno da porta para dentro, ele seja moderno da porta para fora com esse tipo de atitude. Não é. Ele não é. Né? Tem esforços isolados? Tem. Há alguns esforços isolados, mas eles são realmente, como o nome diz, isolados. Quando você pega o grosso, a fatia grossa, de onde se organiza o agronegócio, nas suas grandes confederações, nos seus grandes conglomerados, nas grandes empresas do agronegócio brasileiro, a mentalidade ainda é uma mentalidade extremamente atrasada. É a mentalidade de não entregar aquilo para qual o mundo caminha cada vez mais para exigir, que é a responsabilidade ambiental. Infelizmente, a gente não vê isso da porteira para fora, não. E a última pergunta, Márcio, embora o papo esteja muito bom, muito rico, e a gente pudesse ficar aqui mais 2 horas, mas o que a ciência já sabe do que aconteceu no Rio Grande do Sul que amarre um pouco essa nossa conversa, né? Então, a gente falou um pouco de como o que acontece na Amazônia afeta as cidades, afeta a nossa mesa, nosso bolso. A gente já falou um pouco da organização das cidades. O que a ciência pode nos orientar nesse momento do que rolou e talvez daqui para frente? Olha, eu acho que quando você vê o que a ciência diz, a gente pode tirar um prognóstico que é o seguinte: é muito mais provável que aconteça de novo do que nunca mais vai acontecer. Infelizmente, essa é a situação. É uma situação que a gente não gostaria de ter, mas é a realidade. E a gente só vai tratar o problema a partir do momento que a gente encara a realidade tal como ela está. O Rio Grande do Sul aconteceu dessa vez, pode ser em outros lugares, pode ser com outras circunstâncias, em forma de seca, em forma de, enfim, proliferação de doenças. Nós temos várias situações infelizes, situações ruins que a crise do clima vai nos trazer. O termômetro do planeta já aqueceu 1,2 graus em média. Né? Do ano passado para cá, nós estamos com um aquecimento de 1,5 graus. Pode ser que quando o El Niño termine, a gente volte aí para 1,2, 1,3 graus, mas nesse momento nós estamos com 1,5 graus. Muito bem.
nós temos esse problema, ele está aí, ele vai durar milhares de anos. O que nós já causamos de aquecimento do planeta, ele vai perdurar por muito tempo, de forma natural. E deve aquecer um pouco mais. Então a gente tem que se preparar para esse cenário. Os países têm que encarar essa situação de forma mais séria. Se a gente pegar todas as promessas dos países, são promessas dos países, não são realizações. O clima aquece a quase 3 graus. Nós estamos vendo o que nós estamos vendo nessa faixa entre 1,2 e 1,5. Ele aquece quase 3 graus se a gente não der um cavalo de pau na situação. É difícil de prever o que vai acontecer no planeta com 3 graus de aquecimento. E veja, não é o termômetro, o verão, que vai ficar 3 graus mais quente, porque existem regiões, inclusive, que vão esfriar. 3 graus é a média global em regiões em que você vai aquecer muito mais do que 3 graus. Você vai aquecer 4, 5, 8, 10, 12. É uma mudança radical de todos os padrões de comportamento climático que nós temos até hoje. E isso com as promessas não realizadas. Então nós estamos numa situação em que, se todas as promessas derem certo, dá tudo errado. O que a gente precisa é um esforço global. Um esforço global de todos os países que verem aquilo que estão fazendo, né, e começarem a mudar a sua rota de entregas. O Brasil é fundamental nisso. O Brasil é um dos 5, 6 maiores responsáveis por toda essa crise, pelas emissões, né, um dos 5, 6 maiores responsáveis pelas emissões hoje. China e Estados Unidos são disparados os maiores, juntos eles representam quase 40% dos problemas atuais. Então, a solução precisa vir majoritariamente desses dois países, mas países como o Brasil têm situações extremamente estratégicas nessa corrida toda. Primeiro, por conta da Amazônia. A Amazônia, ela é uma bomba climática. Você tem 5 a 10 anos das emissões atuais do planeta se concentram em forma de carbono que formam aquela floresta. Se a gente perder a Amazônia, a gente perde essa corrida do clima. Existem alguns lugares que são de extrema sensibilidade climática ao redor do planeta. A Groenlândia, os polos, os corais, os recifes, e a Amazônia e outras formações florestais. Se a gente perde esses lugares extremamente sensíveis, nós vamos ter um mundo em que realmente os termômetros vão caminhar para um outro extremo do que a gente gostaria. O Brasil também é fundamental porque ele pode ser um exemplo. O Brasil é uma das únicas grandes economias que ele pode ser carbono negativo. O que isso significa? Que ao invés da gente contribuir para o problema, nós vamos ser um país que não contribui para o problema e, ao mesmo tempo, contribui para a solução. Né? Nós podemos fazer isso acabando com o desmatamento, melhorando a nossa produção agropecuária, melhorando a nossa geração de energia, também tem muito para melhorar, principalmente na área de transporte, oferecendo mais transporte público para a população, né, e diminuindo a emissão de gases, é um ganho duplo, a população vai ter mais transporte público, se locomover com mais conforto e de forma mais barata, e a gente poupa o meio ambiente ao mesmo tempo. É um esforço coletivo e o Brasil é uma grande nação, ele se colocando como exemplo, ele vai conseguir pressionar muito mais os outros países, vai conseguir liderar de uma forma muito positiva esse esforço global. Além de fazer a sua lição de casa, é também politicamente agir de forma contundente, liderando pelo exemplo. Então nós temos muitas condições. Eu realmente não gostaria, mas realmente espero, não gostaria que acontecesse, mas realmente espero que o que aconteceu no Rio Grande do Sul seja um ponto de virada para o Brasil. O Brasil é um ator extremamente importante em toda essa equação climática mundo afora. Precisamos fazer o que a gente pode fazer, nos esforçar, nos livrar logo, né? Nos livrar daqueles que atrasam a vida, sabe? Não eleger mais essa gente, né? A cada 2 anos a gente se encontra com as urnas. É lá que a gente escolhe se nós vamos agravar esse problema que nós estamos vivendo ou se a gente vai caminhar para uma solução. Uma solução no Brasil é uma solução que influencia de forma fundamental o restante do planeta. A gente tem uma missão aí muito especial, dentro e fora de casa, né? Mas a gente precisa de vontade política e das pessoas certas nos lugares certos.